Aqui esse cântico. Boa noite para você. Vamos cantar boa noite para você. Nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Primeiro você vai ouvir eu cantando e depois você canta comigo, tá? Boa noite para você. Nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Viu a melodia? Vamos juntos agora? Boa noite pra você. Nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Esse visual que é muito bonito, que eu amo muito, esse cântico, tem o boa tarde também, se você der aula à tarde, tem o bom dia, tá bom? Você pode dar aula de manhã, de tarde, de noite. Você usa de acordo com o horário que você está dando a aula, tá bom? Nós vamos cantar mais uma vez, agora fazendo gestos, tá? Boa noite pra você, nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Muito bem, nós devemos começar a nossa programação com as crianças sempre cantando um cântico, que elas se sintam boas-vindas, bem-vindas, né? Então tem vários cânticos desse tipo, de boas-vindas. Esse é um cântico para você iniciar a sua aula, se você é professor da IBD. Se você já está dando aula para as crianças também online, você pode usar esse cântico, fica a nossa sugestão aqui também para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o programa, porque um dos objetivos do MC é habilitar você para fazer um bom programa com as crianças, uma boa programação, incluindo os cânticos, né, as canções pequenas. Lembrando que cânticos são canções pequenas canções, e as pequenas canções são muito didáticas, serve como instrumento de ensino, como recurso didático, você incluir as pequenas canções na sua programação. Então, nós temos diversidade, temos variedade, muitas músicas para você aprender no IMC. Eu quero dar as boas-vindas aí para os alunos que estão chegando, pode chegar. Já li aqui o nome dos alunos que já estão matriculados. Se você não está matriculado ainda, fica o nosso convite aqui para você se juntar com a gente, se formar ainda esse ano como ministro de crianças. E eu quero também saudar todos os professores do MC que também estão assistindo, gente. Olha, os professores do MC, gente muito boa, gente da melhor qualidade, tá? Não só apenas eu que dou aula, né? Graças a Deus, tem muitos professores no IMC. E preste atenção numa coisa, todos os professores do MC fizeram IMC, foram alunos do MC. Tem algum professor do MC aí? Coloca, eu sou professora do MC, coloca aí para o pessoal ver que você é um professor do MC. Quem já foi aluno do MC também, seja bem-vindo. Tem muitos ex-alunos nossos aqui, eu tenho certeza que vieram os ex-alunos aqui nos prestigiar. Quem já fez MC, coloca aí para todo mundo ver. Eu já fiz MC, coloca aí uma frase, se você gostou, se você não gostou. O MC não é bom não, duvido que você vai colocar. Porque o MC é muito bom, gente, é um curso muito bom. E eu estou muito feliz com mais uma aula inaugural do MC. O IMC começou em 2011, então ano que vem, 2021, o IMC vai fazer 10 anos. Então foram muitas aulas inaugurais e as turmas presenciais, assim, a gente tem mais de 10 turmas presenciais, então muitas aulas inaugurais. Mas é a primeira vez que eu estou tendo uma aula inaugural assim, ao vivo, online. E eu falei para você que eu prefiro muito mais as aulas presenciais. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui, verdadeira. Eu estou muito feliz também da gente poder estar aqui online e a gente poder avançar, a gente poder quebrar esse paradigma de que online é difícil, de que não dá para fazer curso online. Não deixe que essas barreiras impeçam você. Dá tranquilamente para você fazer um curso online. E vamos falar a verdade? Você está aí no conforto da sua casa, você nem trocou de roupa, você está aí no sofá, você está aí na mesa da sua casa. E é tão bom eu poder estar aí na sua casa junto com você. Eu estou muito feliz de poder entrar aí na sua casa e dar aula para você, e você dentro da sua casa. Isso me alegra, eu poder estar na casa de um monte de gente agora e as pessoas não tiveram um trabalho de translado, de sair da sua casa, de correr risco, né?
de acidente na rua ou de um assalto, você está aí seguro na sua casa e você está tendo a sua aula do IMC. Então, graças a Deus por isso, né? Já vamos começar aqui agradecendo o nosso Deus, porque nosso Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão nessa noite. Obrigado, Senhor. Pode falar comigo, pode começar a agradecer a Deus aí na sua casa. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. O Senhor é um Deus que chama, é um Deus que capacita, e o Senhor, não há barreiras para Ti, não há impossível para o Senhor. Ele faz chegar o conteúdo até a pessoa que Ele quer. Eu tenho certeza que se você está aqui conosco é porque Deus chamou você sim para esse trabalho, para esse ministério maravilhoso entre as crianças. Só está aqui quem é selecionado por Deus, quem foi chamado por Deus. Não tem ninguém aqui intruso, não tem ninguém aqui que não foi convidado. Todos aqui foram convocados pelo Senhor Jesus. Então vamos agradecer a Deus por Ele mesmo ter nos escolhido. Quem é que escolhe os professores? Quem é que escolhe os mestres? Quem é que distribui os dons? É o nosso Deus. Então vamos adorá-lo nessa noite. A nossa forma de adoração nessa noite, de serviço, é essa aula. Né? Que essa aula possa ser uma oferta agradável a Deus. Que Deus possa ficar feliz com a sua dedicação, com o seu empenho, com o seu coração. Porque Deus é o único que pode sondar os corações. Eu não sei o que está dentro do seu coração, você não sabe o que está dentro do meu coração, mas o Senhor sabe. Né? E nós temos que fazer como o salmista fez. Está escrito lá no Salmo 139, o salmista pediu, né? Senhor, sonda o meu coração. Vai lá no fundo do meu coração e tira aquilo que é mal. E me coloca no caminho que é certo, o caminho que o Senhor tem para mim. Então nem nós mesmos sabemos o que está no nosso coração. Então nós temos que orar e pedir, Senhor, vai lá no fundo do nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso. Tira, por favor, aquilo que é mal. Né? O meu desejo que não é da sua vontade. Me coloca no centro da sua vontade. Se for para eu ser um ministro de criança, um líder de criança, um professor, eu quero ser um professor aprovado. Eu quero ser um obreiro aprovado. Se for para eu fazer esse IMC, que o Senhor esteja confirmando no seu coração que é para você fazer o curso, que Ele vai te mostrar o restante, Ele vai estar com você aí no seu ministério. Então vamos começar a nossa aula dessa maneira, com corações agradecidos, com coração grato. E como a gente deve começar a nossa programação com as crianças, começar com alegria, cantando um cântico alegre. Eu quero convidar você a levantar do sofá agora, se você está deitado no sofá, se você está sentado na sua cadeira de estudo, sentado na mesa. Vamos ficar em pé para a gente cantar um cântico alegre, que eu gosto de cantar quando eu vou começar a classe com as crianças. Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Aqui as crianças salvas podem cantar isso, né? Que já tem a salvação em Jesus. Então eu vou cantar, você vai ouvir. Se você não conhece o cântico ainda, você só ouve. E na segunda vez você pode cantar comigo, tá? Vamos ficar em pé, quem conhece me ajuda aí, canta comigo, um cântico antigo e muito fácil, tá? Vamos bater palma, assim, ó. Isso, canta comigo. Quando eu venho andando para a classe, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. O pecado está contente, você tem que ficar muito feliz, muito alegre. Essa palavra inicial minha é isso, para você alegrar o seu coração, porque o Senhor não se esquece e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Nós vamos cantar outros cânticos de alegria,
outros cânticos de adoração, porque essa aula tem que ser uma adoração também a Deus, porque nós somos servos dele, queremos adorar o Senhor, não é verdade? Então vamos ter esse momento aqui juntos de adoração, de louvor, e pedindo ao Senhor que Ele nos capacite para essa obra entre as crianças. Quantas crianças precisam ainda ser alcançadas? As crianças precisam conhecer o Senhor Jesus e se render a Ele, né? Assim como nós já nos rendemos a Cristo, já conhecemos, as crianças também precisam conhecer. E existem milhares de crianças, muitas crianças que ainda precisam conhecer e confessar o Senhor Jesus como Salvador. E Deus, então, Ele nos dá um ministério, Ele nos dá uma oportunidade tão grande, tão boa, da gente exercer influência na vida das crianças. Então, vamos nos colocar diante de Deus com o coração assim, contrito, entendendo essa grande missão que Ele nos chamou, uma missão tão nobre, tão bonita. Mas a gente pode dizer com alegria sim ao Senhor, né? Estamos dizendo sim, eis-me aqui, o Senhor pode contar comigo. Então, nós vamos começar a nossa aula, tá? Entrar para o conteúdo. Quem aí participou do chá CHA para líderes? Coloca aí que você participou. Eu falei algumas coisas que vou repetir aqui, vou reforçar aqui, para que Deus confirme ainda mais no seu coração algumas coisas. Então, nós vamos reforçar aqui algumas coisas que foram faladas no chá. E quero lembrar você que participou do chá, nós vamos ter chá de novo. Que dia? Dia 11 de julho, anota aí no seu caderno. 11 de julho é um sábado, tá? Então vai começar às 10 horas da manhã, lá no grupo fechado do Facebook, que se chama Chá para Líderes de Crianças. Então, quem não participa do grupo ainda, é só depois, anota aí, é só você solicitar a entrada no grupo Chá para Líderes de Crianças. Dia 11 de julho nós vamos ter um dia inteirinho de palestras, começando às 10 horas da manhã e terminando às 9 da noite. Vai ser muito bom, vai ser um sábado, reserva o sábado 11 de julho para o nosso chá novamente, tá? No final da nossa aula, eu vou dar mais avisos, tá? A gente vai ter um curso pequeno também, um mini curso online, que é Prenda a Atenção das Crianças, você lembra? Vai ser dia 29 e 30 de junho, vão ser 2 noites, né? Às 7 horas da noite, 29 e nós vamos ter Prenda a Atenção das Crianças. Alguns aspectos básicos que você, como líder de criança, precisa conhecer, de como atrair a atenção, como captar o interesse das crianças. É claro que você precisa da atenção das crianças para você poder comunicar a elas a verdade da salvação. Então esse é um curso importante. Anota aí também, Prenda a Atenção das Crianças, 29 e 30 de junho, vai ser aqui no Facebook também, tá? Então vai anotando aí. No final a gente abre para as perguntas, vou responder a sua pergunta e damos mais avisos, tá? Gente, o IMC é o Instituto Ministério com Crianças, e o IMC tem 2 níveis, né? Um minutinho aqui. Deixa eu chamar aqui o Caio para ele tirar essa tela. Acho que eu consegui. Não. Então aqui é o IMC, né, a sigla de Instituto Ministério com Criança. Estou com essa camisa aqui bem bonita, os professores todos têm a camisa do IMC, né? Voltando a falar dos professores, todos os professores do IMC fizeram o IMC, né, são ex-alunos do IMC, e a gente tem um curso para instrutor do IMC. Depois que a pessoa faz o nível 1, o nível 2, a pessoa se sai bem, ela se identifica, faz um curso para se tornar instrutor do IMC, tá? Ele tem 2 níveis para quem é líder de criança, quem quer dar aula para criança. Por que os 2 níveis? Porque nós temos 2 tipos de criança, né? Espiritualmente falando, só existem 2 tipos de criança: criança salva e criança não salva. Espiritualmente falando, nós só temos 2 tipos de criança: criança salva e não salva, que nós chamamos carinhosamente de quê? Criança peixe, criança ovelha. Quem é a criança não salva? É a criança peixe. Muito bem, parabéns para você que respondeu peixe. Quem é a criança salva? Gente, é a criança ovelha. Mas por que isso?
De onde vocês inventaram isso? Gente, está na Bíblia. Vamos ver aqui os versículos, tá? Evangelizar e discipular crianças é o nosso alvo, é o nosso objetivo. O IMC quer habilitar você para evangelizar e discipular crianças, que são duas ordens de Jesus, são os dois ides de Jesus, né? No imperativo, vão pelo mundo, ide, né? O verbo está no imperativo, que dá essa conotação de ordem mesmo, né? Então, Marcos 16:15, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. E em Mateus 28:20, Jesus falou que ide, fazer discípulos de todas as nações. Então são duas ordens, evangelizar e discipular. Eu acho interessante a gente lembrar aqui, Jesus e Pedro, tem dois encontros aí, né, de Jesus com Pedro, que nos dá ainda mais a ideia da importância de a gente evangelizar e discipular as pessoas. Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus se encontra com Pedro ali na praia, e a Bíblia diz que está Pedro, está o seu irmão, e Jesus faz um convite para ele, na verdade uma ordem, né? E a Bíblia diz que Pedro atendeu imediatamente aquela ordem. O que o Senhor Jesus falou para Pedro? Me segue, né? Vinde após mim e eu vou te fazer o quê? Pescador de homens. Pescador de homens você será. E a Bíblia diz que imediatamente Pedro largou a rede e seguiu o Senhor Jesus. Ó, fiquei arrepiada, hein? Que convite lindo o Senhor Jesus faz para mim e para você. Me segue, vem após mim, me segue. Eu vou fazer você pescador de homens, pescador de pessoas, pescador de crianças. Que é um título de um livro maravilhoso que você precisa incluir na sua lista de livros que você vai ler, vai adquirir. É o livro do autor, o Príncipe dos Pregadores. Quem é o Príncipe dos Pregadores? Quem sabe? Coloca aí. Do século passado. Charles Spurgeon escreveu o livro Pescadores de Crianças, tá bom? Então nós temos crianças, vamos lembrar? Peixes. Crianças que não são salvas e precisam ouvir a mensagem de salvação. Precisam ouvir o plano da salvação. E preste atenção, tem muita gente que acha que o plano da salvação são as cores. As cores são um método. A mensagem, o plano da salvação é o conteúdo. Esse conteúdo pode se apresentar de diversos métodos. Você pode apresentar o plano da salvação através de uma história da Bíblia. Você pode pregar uma mensagem evangelística. Não precisa somente utilizar as cores. Então, quando a gente fala plano da salvação, a gente não está falando das cores. Nós estamos falando das verdades fundamentais do Evangelho. Amém? Então, Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens, pescadores de crianças, nós anunciarmos as verdades fundamentais do Evangelho. Uma meta, um alvo nosso do IMC, dos professores do IMC, é fazer com que os alunos do IMC se tornem habilidosos na pregação do Evangelho. Que você faça isso com habilidade, com facilidade, né? Que você seja tremendamente usado pelo Espírito Santo, dominando as verdades fundamentais. E aqui no curso você vai aprender toda essa parte técnica, que é tão importante, a parte pedagógica, dos conceitos, de definições, o que é o que. Você precisa desse esclarecimento para você ficar mais seguro, mais confiante e você exercer um bom ministério para a glória de Deus, tá? E nós temos também um outro encontro de Jesus e Pedro, e está no livro de João, capítulo 21, versículo 15. Depois que Jesus já tinha sido crucificado, depois que Jesus foi sepultado, depois que Jesus ressuscitou, Jesus teve um encontro com Pedro. Você sabe muito bem que um pouco antes de Jesus ser crucificado, quando Jesus foi traído por Tomé, Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois, após a ressurreição de Jesus, Jesus se encontra com seus discípulos. E Jesus se encontra com Pedro, eles têm aquele encontro, uma conversa difícil. Pedro está muito triste, muito decepcionado com ele mesmo, eu imagino, creio eu. E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então 3 vezes
Pedro é questionado sobre o amor dele por Jesus. E na verdade, Jesus queria dar um ministério para Pedro. Jesus ia dar uma tarefa para Pedro. E logo depois dessa conversa de Jesus com Pedro, Pedro iria se levantar como um grande apóstolo, de um grande ministério, de uma grande autoridade espiritual. E você sabe muito bem no livro de Atos dos Apóstolos, ali os feitos de Pedro, como ele foi usado pelo Espírito Santo, como ele falou para as multidões com autoridade, com poder, e as multidões se converteram através do discurso de Pedro, através da autoridade de Pedro. Ele curou pessoas em nome de Jesus, ele se tornou um grande homem. Mas, voltando lá, ele nem sempre foi assim, né? Um grande homem. E antes então desse ministério, ele teve um encontro com Jesus e Jesus deu um ministério para ele. E Jesus falou o que para ele? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Antes de Jesus usar o termo ovelhas, Jesus falou o que? Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus cordeiros. E você sabe que num rebanho, o rebanho é um conjunto de ovelhas. Tem ovelhas grandes, maduras, adultas, e tem os cordeiros, que são filhotes de ovelhas. Então esse termo, apacenta os meus cordeiros, é uma frase, é um versículo, é um termo muito importante para mim e para você, que sabemos que fomos chamados por Deus para estar no meio das crianças. Esse convite sussurra no meu ouvido, no seu ouvido: apacenta os meus cordeirinhos. E essa questão então de ovelha, de cordeiro, nos lembra um discipulado, um pastoreio, né? O cordeiro, a ovelha precisa de um pastor. Então o nível 2 do IMC, ele tem a ênfase no discipulado das crianças, ele tem a ênfase no pastoreio das crianças, o acompanhamento espiritual das crianças que já são salvas. Tem conceitos, tem princípios importantes, aspectos importantes que você precisa conhecer do pastoreio das crianças, do discipulado. Então o nível 2 é maravilhoso. Você vai amar o nível 2, deve ter pessoas aí que estão fazendo o nível 2, que são alunos do MC nível 2, o discipulado. Então nós falamos sobre a formação da conduta cristã nas crianças. A gente só pode formar conduta cristã na pessoa que já é cristã. Então primeiro a criança tem que ser evangelizada, então você precisa fazer o nível 1, para você saber tudo sobre a evangelização das crianças, sobre programações evangelísticas, como preparar uma mensagem bíblica evangelística. E depois disso você vai para o nível 2, e vai aprender como preparar mensagens bíblicas de crescimento, como formar conduta cristã nas crianças que já são salvas, a questão do pastoreio e discipulado das crianças, tá? Então eu quero falar sobre isso aqui, é importante para você saber hoje. Tem muita gente que já sabe, mas nós vamos reforçar que o IMC tem esses dois alvos de evangelizar e discipular crianças, por isso que o IMC está dividido em nível 1 e nível 2. Como eu falei para você, tem muita gente que se matriculou nos dois, tá? Quer fazer o nível 1 e o nível 2 ao mesmo tempo, não tem problema. Algumas pessoas nos perguntam se é possível se inscrever logo no nível 2. É possível também, porém, creio eu que você vai fazendo o nível 2, você vai querer fazer o nível 1, sem problemas. Tem pessoas que fazem o nível 2 primeiro, fazem o nível 1 depois. Nossa sugestão para você é que você faça o nível 1, depois o nível 2, mas você fica à vontade, você às vezes pode querer inverter, não tem problema. Eu, por exemplo, gosto muito de comer a sobremesa antes de jantar, né? Eu fico muito à vontade de comer o doce primeiro e depois comer o salgado. Tem gente que fala pra mim: não, você não pode, você só pode comer primeiro o salgado e depois você come o doce. Gente, eu fico sofrendo. E eu pergunto: em que Bíblia está escrito isso, que você tem que comer primeiro o salgado, depois o doce? Eu quero comer o doce primeiro e depois o salgado. Então, se você quer fazer o nível 2 primeiro e depois o nível 1, ótimo, acho que pode ser proveitoso para você assim também, tá? Nós temos 3 bases, isso aqui muita gente já sabe, você já sabe. 3 bases para o ministério com crianças. Quais são as bases? Quem sabe aí já pode escrever, já pode interagir aqui com a gente. A primeira base, qual é o nome da primeira base? Base teológica. Muito bem. Qual é o nome da segunda base? Pedagógica. E a terceira base? Prática. Isso aqui, para quem é aluno do IMC, isso aqui é básico para você entender o grande ministério com crianças. Nós temos 3 bases aí para o líder de crianças se aprofundar, se aperfeiçoar.
A primeira base nós colocamos embaixo aqui, intencionalmente, fica por baixo, a base teológica. E quando nós falamos da base teológica, nós não estamos falando para você fazer um curso de teologia, se formar no seminário, fazer um curso de 4 anos, 5 anos, não é isso. Teologia é o conhecimento de Deus, é a ciência de Deus, conhecer a Deus. Então todos nós somos teólogos quando nós estamos buscando conhecer mais a Deus, quando nós estamos estudando a palavra, tá? E aqui no IMC, no Ministério com Crianças, você precisa melhorar sua base teológica, no sentido de que você precisa conhecer mais a Deus, o que Deus pensa sobre as crianças. Isso é importantíssimo para quem trabalha com criança, porque a nossa base não pode ser filosófica, psicológica, educacional. A nossa base tem que ser bíblica. E isso é muito importante, gente. Olha, eu fiz curso de pedagogia na graduação, tá? Na faculdade eu fiz pedagogia. Mas aquele curso de pedagogia não me habilitou a ser uma ministra de crianças dentro da casa do Senhor, a evangelizar e discipular crianças, a treinar outros líderes. Você precisa, eu e você, precisamos conhecer mais a Deus. Então aqui é a nossa questão, é a nossa devoção, é a nossa devocional, é o nosso amor a Deus que precisa crescer a cada dia. E eu quero dizer para você que se tornar um aluno do MC ajuda sim você conhecer mais a Deus, ajuda você a amar mais a Deus. Quem é aluno do MC aí sabe. Então, o curso, o IMC, ele tem essas 3 bases e você precisa melhorar, se aprofundar, né? Aprofundar na sua base teológica e entender cada vez mais o que Deus fala sobre as crianças, o que a Bíblia diz sobre as crianças. Então, é a primeira matéria do nível 1 do IMC, bases bíblicas. Nós vamos estudar as bases bíblicas, o que a Bíblia diz sobre as crianças. Vai ser a próxima aula, da quarta-feira que vem, dia 1º de julho, aula de bases bíblicas. Você não pode faltar essa aula. Se você não puder estar, quarta-feira às 19 horas, a aula fica gravada, você assiste depois, mas essa aula é importantíssima, ela é uma das primeiras aulas aqui do IMC. Para você melhorar a base teológica, tem os livros, né, que eu já vou indicar aqui para você, porque nós indicamos livros, tem que ter, né, os livros. Esse livro aqui, ó, o AEOU do trabalho com as crianças, 5 atitudes essenciais para ganhar crianças para Cristo. Quem já tem esse livro? Esse livro é maravilhoso, é muita indicação nossa esse livro aqui. Você precisa ler esta obra, entender o que está escrito aqui, sobre 5 princípios básicos, por isso que fala A, E, I, O, U, porque o A, E, I, O, U é básico, né? É somente o básico mesmo, são os rudimentos, as primeiras coisas. Então, você que está começando no Ministério Infantil, principalmente, precisa ler o A, E, I, O, U do trabalho com as crianças, tá bom? Que são os rudimentos, as primeiras coisas. Depois eu falo mais dos outros livros, tá? A princípio eu vou falar só do A, E, I, O, U e vou falar também do meu livro, Lidere Crianças, que é esse aqui da capa. Tem essa capa azul e tem a primeira edição que foi capa branca. Se você tem o livro da capa branca, é igual a esse. Você tem esse aqui também? Esse livro tem informações importantes, inclusive eu vou colocar aqui na tela um trecho do meu livro Lidere Crianças. Então esse livro é importantíssimo. Você que é aluno do MC com certeza tem que ter, porque é a nossa filosofia aqui, é a nossa maneira de pensar, e o IMC está totalmente dentro dessa filosofia aqui, né? Então são os livros que a gente lê, os cursos que a gente faz, a nossa leitura da Bíblia, a nossa devoção, até as pessoas com quem a gente convive, tudo isso vai aumentar o nosso conhecimento de Deus, a nossa base teológica, que precisa melhorar, precisa se aprofundar. Por cima tem a base pedagógica, que eu amo também, essa base pedagógica, porque essa aqui é a base técnica, pedagógica, do como fazer o trabalho, né? A sua base teológica vai te ajudar a entender cada vez mais do porquê do Ministério com Crianças, por que evangelizar crianças, por que discipular crianças. Vai te dando cada vez mais convicção de que você está no ministério certo, de que você está fazendo o correto. Agora, a base pedagógica, o pedagógico, ele te dá o como você vai fazer esse trabalho. Então isso aqui ainda existe muita carência dessa parte pedagógica dentro das igrejas. Porque eu vejo assim um amadurecimento nas igrejas, um amadurecimento dos líderes das igrejas em relação ao trabalho com crianças, sim. Porque eu estou envolvida nesse trabalho do Ministério com Crianças há muito tempo. Desde que eu era ainda uma criança, meus pais já eram missionários
da APEC, já evangelizavam crianças, já treinavam professores e líderes, e era raríssimo você ver alguém falando sobre isso. As igrejas não tinham ministro de criança, não tinha pastor de criança, não tinha nada disso. Não tinha tantos cursos, tanta diversidade de cursos assim, tanto ministro de criança. Não tinha, gente. Era só a APEC que fazia isso, os missionários da APEC. Então eu vi meus pais fazendo isso, eram eles que faziam isso, não tinha, as pessoas não falavam sobre isso. Quando meu pai ia no púlpito de uma igreja falar, todo mundo ficava, ninguém nunca tinha ouvido falar disso. Né? Então lá 20 anos atrás, quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava lá ouvindo meu pai falar, né, que culto infantil não é cultinho. Eu estava ouvindo meu pai falar que você ganha uma criança para Cristo, você ganha uma vida inteira. Ele estava falando como João Batista ali, né, no deserto, ninguém falava sobre isso. Hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas falando desse assunto, até porque muitas pessoas foram recebendo treinamento, foram abrindo os olhos, né? Então assim, eu creio que a gente teve um avanço, né? Muitas pessoas consideram sim o ministério com crianças valioso. As igrejas sabem que devemos investir. Muitas igrejas têm o pastor de crianças, muitas igrejas têm lá a ministra de criança, o ministro de criança. Estão investindo na estrutura física das igrejas para ter a sala, para ter o lugar de culto das crianças. Até um tempo atrás isso era muito raro. Se a gente perguntar para os nossos irmãos das igrejas, se fizermos uma pesquisa, é importante o ministério com criança? Muitas pessoas vão falar sim, que é importantíssimo esse ministério. Mas se a gente perguntar assim, como que faz esse ministério funcionar? Como que a gente dirige um culto infantil? Como que a gente elabora um programa de culto para crianças? Como que a gente faz um planejamento anual para as crianças? Como que é o ministério com crianças? Como que a gente prega para a criança? Como que a gente ensina missões para as crianças? Como que a gente ensina um cântico? Como que deve ser o período de louvor das crianças? As pessoas não sabem. Então, existem milhares de pessoas que são cristãos verdadeiros, que têm devoção, que têm base teológica, mas eles não têm a base pedagógica, eles não têm a técnica, eles não sabem como fazer. Então, o curso o IMC, ele vem aqui suprir essa necessidade técnica. Como elaborar um programa, como ensinar um versículo da Bíblia, com metodologia pedagogicamente aprovada, você vai ver. Então é muito bom o IMC por causa disso. Ele aumenta a sua base teológica, ele aumenta a sua base pedagógica e nós temos o que nós chamamos de prática, que a prática, gente, é importantíssima, a gente tem que dar valor à prática, assim como a gente dá valor para a base teológica, a base pedagógica. De que adianta a pessoa ter uma boa base teológica, leu todos os livros indicados, leu a Bíblia toda, ora, fala com Deus de manhã, de tarde, de noite, a pessoa fez o curso, sabe as técnicas, até se torna um professor de professores, começa a treinar outros, começa a querer ser um blogueiro, não ser um youtuber, começa a dar curso por aí, mas essa pessoa não tem a prática com as crianças, não tem um resultado. Quantas crianças você já levou a Cristo? Quantas programações você já liderou, já realizou, já executou? Você ensina numa classe com crianças? Você tem realmente crianças na sua supervisão? Você entende, compreende a importância da prática? A gente deve valorizar a prática. A prática é um degrau elevado da aprendizagem, a gente aprende fazendo. Ninguém pode dizer que é um líder de criança se não tem ministério com crianças. Ninguém pode dar aula no MC se não dá aula para criança. A pessoa vai te ensinar o quê? Você concorda comigo? Então nós professores temos que ter as nossas próprias experiências. Eu preciso falar para você com autoridade, porque sem autoridade ninguém ensina. E autoridade no grego, a palavra no grego significa de dentro para fora. Exousia, de dentro para fora. Eu preciso falar para você de algo que é meu, uma experiência minha. Se eu falar de fora para fora, não é autoridade, e sem autoridade ninguém ensina. Se eu ler um livro e passar para você, não tem autoridade. Eu li um livro e falei, né? Ou então eu repeti uma coisa que outra pessoa falou e repeti aqui para você. Então a prática é muito importante e nós valorizamos a prática. O curso, o IMC, mesmo sendo online, você aí na sua casa, do jeito que você está, você recebe as aulas.
E você tem 3 tipos de aula no MC. Aulas de inspiração, aulas de demonstração e aulas práticas. Você pode repetir comigo, escrever aí se você entendeu? Quais são os 3 tipos de aula que tem no MC? Aulas de inspiração, aulas de demonstração e aulas práticas. Por quê? Por causa dessas 3 degraus aqui. A aula de inspiração é porque a gente aprende ouvindo. Eu aprendo ouvindo, você aprende ouvindo. Então você precisa de aulas de inspiração. Aula que você vai ouvir e você vai se sentir inspirado. Nós também aprendemos vendo. Então você precisa ter aulas de demonstração. Os professores precisam demonstrar para você o que eles falaram. Eles vão falar e eles vão mostrar o que você tem que fazer com as crianças. São as aulas de demonstração. E nós vamos ter as aulas práticas, onde o professor daqui da telinha, do seu celular, do seu computador, ele vai falar para você fazer sozinho. Então a prática é quando você faz, quando você tenta. É como se fosse um ensaio, um treino. Antes da prática com as crianças, você precisa fazer uma prática supervisionada, com o seu professor te falando o que você tem que fazer. E você vai treinar em casa antes de você se encontrar com as crianças. Olha, vai ser muito bom. Então a prática tem o que nós chamamos de prática controlada, que é essa prática que você faz no curso, enquanto você está fazendo o curso, prática controlada, prática supervisionada pelos professores. E nós temos a prática não supervisionada, a prática não controlada, que é quando você está lá com as suas crianças e você está praticando aquilo que você ouviu e viu no curso e você está reproduzindo isso com as crianças. Essa é a melhor maneira de aprender, por isso que o IMC é um curso maravilhoso. Todos os professores são qualificados porque passaram pelo mesmo processo. O professor fez a mesma coisa que você e ele passa para você aquela experiência que ele já teve. É excelente. Vamos colocar aqui a palavra programa, porque a ênfase do MC, tanto o nível 1 quanto o nível 2, é habilitar você para executar um bom programa com as crianças, para você planejar um bom programa e executar esse programa que você mesmo planejou. Gente, se todos os líderes de crianças soubessem planejar pelo menos um programa, não sabem nem planejar. E se soubessem planejar e executar aquilo que planejaram, já seria excelente. O problema está aí. As pessoas erram no planejamento e erram na execução do programa de aula ou no culto infantil. Existe muito erro, muito equívoco. Então a gente precisa consertar isso aqui no MC. Vamos conversar essas questões e você vai sentir o seu desenvolvimento na medida que você vai assistindo às aulas e vai praticando isso com as crianças, tá? Então o programa é qualquer encontro seu com as crianças. Quando você tem um encontro com as crianças, você tem ali o programa que precisa ser planejado. O programa precisa ser escrito, você precisa escrever o que você vai fazer com as crianças e com a sua equipe junto. Tá? A equipe precisa ter o programa que foi elaborado, programa escrito. Então pode ser o programa de culto, pode ser o programa da aula, da IBD, programa do acampamento, do acampa dentro, da célula, do encontro, tá? Por trás do programa nós temos a filosofia. A filosofia, ela está por trás do programa e a filosofia é a nossa maneira de pensar. E a nossa maneira de pensar fica exposta no nosso comportamento, nas nossas ações. Então toda a programação com crianças revela uma filosofia que existe ali por trás. Então toda a igreja, a sua igreja, a minha igreja tem uma filosofia em relação ao trabalho com crianças. O que a igreja pensa sobre as crianças? O que a igreja pensa sobre o culto infantil? O que a igreja pensa sobre a EBD das crianças? O que o pastor da igreja pensa? O que os líderes da igreja pensam? Tem igreja que o pastor não pensa nada, que os líderes da igreja não pensam nada, então eles nem falam sobre isso. Então isso fica exposto no programa. A programação com as crianças é fraca. Então numa programação fraca fica exposto ali que a filosofia está errada. A filosofia precisa mudar. E como que a gente muda a nossa maneira de pensar, a nossa filosofia? Lendo os livros vão ajudar a gente a mudar a nossa filosofia, fazendo os cursos, como esse curso que você está fazendo agora, o MC. A sua maneira de pensar, a sua maneira de ver o Ministério Concreto vai mudar, aí a sua prática vai mudar, vai aparecer no programa. O programa afeta 2 tipos de pessoas, a equipe e as
crianças. Vocês estão ouvindo bem a minha voz? Tá, beleza? Então, por trás do programa fica a filosofia, e o programa tem lá os adultos e as crianças. Vamos pensar que é um culto infantil, né? Que na maioria das igrejas tem o culto infantil à noite e de manhã é EBD. A maioria das igrejas tem assim, tem igreja que é diferente, coloca aí pra gente saber. Tem igreja que tem programação no meio da semana, na quinta-feira ou na quarta-feira. Você tem que também montar o programa para esse culto do meio da semana, tá? Então tem ali a equipe, que são os adultos, e tem as crianças. E aqui nós temos também relações, você pode ver que tem essas linhas, e a gente precisa dar nome a essas linhas para a gente poder pensar sobre isso daqui. Isso daqui ajuda muito a gente pensar o nosso ministério e você perceber a grandiosidade do ministério que você está envolvido, você perceber que você precisa realmente se dedicar um tempo para estudar, fazer o IMC. Aqui na palavra filosofia, nós vamos colocar a palavra Deus. Então, no lugar de filosofia, nós colocamos Deus. Porque o nosso objetivo é que a nossa filosofia fique totalmente de acordo com os pensamentos de Deus. Que a nossa filosofia seja bíblica. Isso é muito importante no Ministério com Crianças. Nós precisamos entender que Deus, ele tem uma visão para o ministério. Ele tem uma maneira que ele quer que seja feito, seja realizado. Para isso, sobre esse assunto, eu indico muito o livro, um dos melhores livros sobre o Ministério com Crianças. Você quer saber qual é um dos melhores livros sobre o Ministério com Crianças? Depois do Lidere Crianças, né? Que esse aqui é basicão, assim, você tem que ler esse urgente. Muito fácil de ler, tá bom? Tem sinergia com o IMC. E esse daqui, gente, Obediência à Visão Celestial. Deus tem um plano para a sua vida e para o seu ministério. É um livro sobre ministério com crianças. Não está escrito nada de criança aqui, mas dentro do livro fala sobre o ministério com crianças. Atrás está escrito: um ministério eficaz com as crianças depende de uma visão clara de Deus, que deve ser alicerçada na palavra dele. Se lançar a tarefa com a visão de Deus, não significa ficar livre das dificuldades, mas vai proporcionar a coragem e a ousadia necessária para você seguir em frente e alcançar a vitória. Para ganhar hoje a nova geração para Cristo, é necessário homens e mulheres que sejam obedientes à visão celestial. Então esse livro é um dos melhores que tem sobre o Ministério quando você precisa urgente colocar esse livro aqui na sua lista de livros que coloca aí, eu quero. Você tem que desejar mesmo coisas boas, desejar esse livro. Por causa disso aqui que a gente está falando, tá? Um ministério submisso, debaixo da visão celestial, debaixo dessa visão de Deus. Isso é maravilhoso. Toda a equipe precisa estar junto, submisso a essa visão celestial. É muito ruim trabalhar numa equipe, num ministério infantil, onde as pessoas se divergem, cada um pensa uma coisa, um acha que é de um jeito, outro acha que é de outro jeito. É muito bom quando você vê ali uma equipe debaixo a perspectiva de Deus, aprendendo sobre as bases bíblicas da evangelização das crianças, lendo os livros, aí fica muito gostoso o trabalho, todo mundo unificado. Então é muito bom, tá? Aqui na palavra Deus ao programa, essa palavra que é laboratório. Nós, como líderes de crianças, precisamos entender a importância do programa, por isso que o programa está aqui no centro. Precisamos entender a centralidade do programa e ter mais respeito pelo programa. Precisamos estar mais preparados para servir a Deus através do programa. É muito triste quando a gente vê líder de crianças, pessoas que fazem parte da equipe do Ministério com Crianças, que vão de qualquer jeito para o encontro com as crianças, vão de qualquer jeito para o culto infantil, ficam de qualquer jeito numa postura ali, né, no programa de culto infantil, uma postura não ajuda. Então uma pessoa está lá dirigindo o culto, outro está pregando, outro está tocando, o outro está lá batendo. Aí você pede as crianças para orar, pede as crianças para fechar os olhos, e tem adulto lá de olho aberto. Você já passou por isso? Quem já passou essa experiência? De você pedir as crianças para orar, fala para as crianças fecharem os olhos, as crianças fecham os olhos e o adulto fica de olho aberto.
Isso é um comportamento de uma pessoa que não está servindo ao programa. Ela não está valorizando aquele programa, porque é um culto infantil, é um cultinho, né? O cultinho é um termo pejorativo para dizer que o culto é para crianças, ou o culto é de criança. Então tem gente que está ali no culto, naquela programação, naquele programa, mas não está servindo a Deus através daquele programa. Você me entende? Então nós precisamos entender a importância do programa, porque Deus faz laboratório através do programa. O que é laboratório? Por que essa palavra laboratório? Porque é no laboratório que nós fazemos os testes, as experiências são feitas, saem os resultados, e Deus ele nos testa, ele faz prova conosco. Deus quer dar experiências para você, e dali vai ser um resultado. Como que você serviu a Deus naquele programa? Então nós precisamos ir para o programa cultivando uma atitude de servo, né, com muito temor ao Senhor, para participar daquele culto, um culto a Deus junto com as crianças. Por isso que essa palavra aqui, laboratório, lembra disso, das experiências. Cada programação com as crianças é mais uma experiência. Você sai mais experiente ali daquela programação. E nós temos que entender que o programa é o ato de Deus de edificar as vidas, tanto das crianças quanto dos adultos que estão envolvidos, quanto da equipe. Vamos colocar aqui as outras palavras. Aqui, para as crianças, o programa é atração. Coloca a palavra atração. O programa tem que ser atraente para as crianças. Por isso que nós vamos dar esse curso dia 29 e 30 de junho. Prenda a atenção das crianças, porque a criança precisa ser atraída. Ela precisa vir com alegria para o culto, vir com alegria para a classe, cantar esse cântico, né? Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi a... Ela tem que ser atraída pelo programa. O programa tem que ser dinâmico, o programa tem que ser bom, a mensagem tem que ter profundidade. Não vamos confundir simplicidade com superficialidade. Nós devemos ser simples. Não é porque a gente deve ser simples que a gente vai ser superficial. Eu posso ser simples e profunda ao mesmo tempo, ok? Então a mensagem bíblica para as crianças ela é simples, porém ela tem profundidade. De uma pessoa que se preparou, uma pessoa que sabe como preparar uma mensagem bíblica. Você precisa conhecer o processo correto de interpretação bíblica, saber classificar as histórias da Bíblia, tudo isso tem no MC, as histórias da Bíblia, né? Tem muito líder de criança que não sabe classificar as histórias, qual história é melhor para aquele tipo de programa, não é verdade? Enfim, então o programa para as crianças tem que ser atraente. Não vamos confundir esse programa atraente com um programa superficial, que é todo colorido, cheio de bexigas, bolas coloridas, decoração, e é superficial, não alcançou o coração das crianças. Não tinham ali ministros de Deus preparados, né, para levar uma boa mensagem para as crianças. O programa não estava tão bem planejado assim, e aí a execução do programa também não foi muito bem feita, as crianças não se comportaram direito. Foi a maior bagunça, mas às vezes estava muito bem decorado. As crianças comeram um lanche no final, teve lanche, tem culto infantil que as crianças comem cachorro quente no final, maçã do amor, gelatina, fica aquela sujeira. Mas olha, o programa espiritual foi fraco, foi superficial, então nós não podemos errar, tá? Atraente pode ser um programa bíblico, um programa que tem conteúdo para as crianças, que vai transformar a vida das crianças. E as crianças amam isso. As crianças amam a palavra de Deus. Elas têm necessidades espirituais e elas gostam de pessoas preparadas que possam falar para elas, tá bom? Por isso que você vai fazer o curso, prenda a atenção das crianças para a gente poder falar mais sobre isso. E aqui, a palavrinha aqui é serviço, tá? Para a equipe, o programa não é atração. Para a equipe, o programa é serviço. Nós servimos a Deus através do programa. É aquilo que eu falei para você, a gente vai com uma atitude de servo, né? O que é necessário fazer? Às vezes a gente vai para um programa já sabendo o que a gente vai fazer. Ou você é dirigente do programa, você vai dirigir o culto, ou você vai pregar para as crianças, ou você vai fazer a parte do louvor, ou você vai ensinar o versículo, ou você vai fazer o período missionário, ou você vai lá apenas sentar ao lado das crianças e ajudar as crianças no comportamento. Então você tem que ter atitude de servo ali
no programa, porque servindo ao programa você está servindo a Deus. Isso aí, muito bem, tá entendendo, né? Aqui, Deus, as crianças, você vai colocar 3 palavras, porque é o alvo tríplice de Deus na vida do ser humano. O que Deus quer na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas? São 3 coisas. Deus quer a salvação do ser humano, Ele quer a salvação das crianças, Deus quer o crescimento espiritual das crianças e Deus quer serviço das crianças. Então, por causa disso, né, desse alvo tríplice de Deus na vida do ser humano, isso em qualquer pessoa de qualquer idade, não só das crianças, nós vamos ter evangelização, porque as crianças precisam ser salvas. Nós vamos ter discipulado, porque as crianças precisam crescer. E nós vamos ter treinamento das crianças, porque elas precisam servir. Aqui, ó, da equipe para as crianças, você coloca a palavra amizade, relacionamento. A equipe precisa ter um relacionamento com as crianças, que vai ser fundamental para esses alvos aqui serem alcançados, para que a criança creia em Jesus, para que a criança cresça, criado ali, né, da equipe com as crianças. Isso aqui é uma bênção, a gente se tornar amigo das crianças é uma bênção. E aqui a palavra, a última palavrinha aqui do nosso organograma é dependência. A equipe, os adultos, eu e você, precisamos, a equipe que trabalha para Deus entre as crianças, precisa crescer na atitude de dependência de Deus. E há um paradoxo aqui, como existem vários paradoxos, a Bíblia está cheia de paradoxos, o cristianismo é cheio de paradoxos. Eu vou fazer uma live no meu Instagram. Quem aí me segue já no Instagram, põe aí no seu caderno, para você não esquecer de ir lá no Instagram e seguir Keila Araújo Oficial. Eu vou fazer uma live no Instagram sobre os paradoxos do cristianismo, os paradoxos que Jesus falou, os paradoxos que a Bíblia traz. E o paradoxo é muito importante a gente entender. Você se torna mais dependente de Deus. Na medida que você ler mais livros, você deve se tornar mais dependente de Deus. Cada vez que você fizer cursos, você deve se tornar mais dependente de Deus. Então você vai fazer o IMC, isso vai te tornar mais dependente de Deus. Você vai fazer o nível 1, mais dependente de Deus você vai se tornar. Vai fazer o nível 2, mais dependente de Deus você vai se tornar. Você vai dar aula no MC, vai se tornar um instrutor do MC, mais dependente de Deus você vai se tornar. Você entendeu o paradoxo? A gente não vai ler livros e fazer cursos para se tornar independente de Deus. Agora eu sei tudo, já fiz o curso, li os livros todos, estou livre, liberado, Deus pode me liberar. Ao contrário. Mais juntinho de Deus, mais amarrados com Deus, mais dependentes dele nós nos tornamos quando a gente conhece mais. Cada vez que Deus dá para você conhecimentos, cada vez que Deus dá para você experiências, mais dependentes de Deus nós nos tornamos. E a gente precisa crescer na dependência de Deus. Então nós vamos terminar aqui a nossa aula inaugural. Parabéns para você que veio para a aula inaugural, que não faltou. Grande ministério dos assuntos que a gente tem para tratar. Quarta-feira que vem nós temos aula só para alunos matriculados no MC. E se você vai fazer sua matrícula hoje, aproveita, porque até 30 de junho é matrícula com desconto, 20% de desconto na matrícula, até dia 30 de junho. Após o dia 30 de junho, a matrícula está no preço normal. Então, até 30 de junho você faz a matrícula com desconto de 20%, tá? Você tem o WhatsApp da Ana Lúcia para falar com ela atende você. A Ana Lúcia deve estar aí ao vivo com a gente. Ela comenta aí, gente, estou aqui. E ela coloca aí para você o link, se você já quer fazer a matrícula. Agora ela coloca para você, porque o link, você pode fazer a matrícula por boleto bancário, cartão de crédito, depósito. Você escolhe a maneira melhor para você fazer a matrícula. O nível 1, gente, tem 11 módulos dentro do nível 1, 10 apostilas, são 32 sessões de aula, mais 10 vídeos explicativos para você se formar no nível 1. Depois o nível 2 são mais de 10 módulos, 10 apostilas, 20 sessões de aula, com vários vídeos de bônus para você aperfeiçoar naquele assunto que a gente está falando. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você se formar no nível 1 e no nível 2 do MC ainda em 2020. Você pode contar conosco para ajudar você, te fortalecer na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. O Senhor tem muitas coisas para fazer através da nossa vida. Ele conta com você, Ele conta comigo.
E eu quero dizer hoje, mais uma vez, para o Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe que pode contar comigo para o trabalho com as crianças, na formação de professores. É muito bom servir ao Senhor no Ministério com Crianças. Então, seja bem-vindo ao MC. Quarta-feira que vem tem aula, a gente vai entrar com tudo. Quem é aluno do MC matriculado, já vai receber as apostilas. Amanhã você já recebe no WhatsApp sua apostila da próxima aula para você já ir dando uma olhada na apostila. Tem aluno aí que gosta de dar uma olhada na apostila primeiro, para já ver o que vai ser a aula. Então tem aluno que gosta de dar uma olhadinha antes, já vai receber a apostila. Se não, você vê a apostila no dia da aula mesmo, a gente junto aqui vai olhando a apostila e preenchendo, porque a apostila tem a lacuna para você preencher, vai ser uma bênção, tá? Preste atenção. Quem é da mesma igreja tem um brinde, uma promoção. Se você tem uma pessoa da sua igreja que também vai fazer o curso, preste atenção. As duas pessoas vão ganhar o livro Lidere Crianças. Então, se você já é aluno do IMC e você acha que tem uma pessoa da igreja que também tem que fazer o curso, porque eu particularmente acho que uma pessoa só da igreja fazendo o curso não é tão bom assim, tem que ter 2, 3 pessoas, tem que a equipe fazer o curso. Então, se tiver uma pessoa da sua igreja que também vai fazer com você, as duas pessoas vão ganhar o livro Lidere Crianças. Gente, eu, se fosse você, convidava alguém da igreja para fazer o curso só para ganhar o livro, hein? Você ganha o livro e a pessoa ganha o livro também? Olha aí, ótimo, né? Então, quem é da mesma igreja, fala com a Ana Lúcia para ver o seu livro. A gente vai mandar pelo correio para você, tá? Os livros que a gente mencionou foram esses, né? O Lidere Crianças, que se você tiver alguém da igreja que vai fazer junto com você, você já vai ganhar o livro. O outro que é urgente, Obediência à Visão Celestial, que é esse daqui, essa capa. O AEO do trabalho com as crianças. Todos esses livros nós temos e enviamos para você. O IMC tem uma loja, né, virtual, que vende todos os livros que a gente indica. E o outro livro que a gente vai começar em breve essa matéria é Como Conduzir a Criança a Cristo, que são orientações mais práticas, porque a gente falou muito aqui, as primeiras aulas são aulas mais filosóficas, de inspiração, depois a gente entra numa parte mais prática de como fazer realmente a coisa, como fazer o livro aqui é indicado Como Conduzir a Criança a Cristo, orientações práticas, tá? Nós usamos esse blocão de cânticos, que nós usamos muito, e fica a nossa sugestão aqui para você, de você usar blocão, playback, canta, tem o blocão cantado também. Nós vamos cantar aqui outro cântico desse blocão, que é o cântico Crê Somente, Deus Te Atenderá. Para você que está orando, você que está sentindo o desejo de fazer o curso, mas você ainda não tem certeza ou está com dificuldades, crê somente, Deus te atenderá. Deus vai atender, porque Deus é fiel e Ele nunca nos decepcionou, nem vai nos decepcionar. Quero ensinar você a cantar esse cântico aqui. Crê somente, Deus te atenderá. Quantos aí conhecem? Coloca aí, quem conhece? Você conhece esse cântico? Então você vai ouvir primeiro, depois que você aprender, você canta com a gente, canta junto, tá? Quem já conhece o cântico, canta logo, canta junto. Quem conhece esse cântico, ama esse cântico, né? Nós vamos cantar agora para você ouvir, tá? Crê somente, Deus te atenderá. Somente, você vai cantar essa parte aqui, tá? O Caio vai ajudar você a cantar essa parte aqui. Você vai cantar junto. Eu canto Crê Somente, tá? Ó. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, Tudo mudará. Crê somente, Deus que sempre dá. Crê somente, sempre. Crê somente, Deus te atenderá. crê somente, Tudo mudará. crê somente, Deus que sempre dá. crê somente.
crianças esse cântico, elas amam. Nós cantamos assim também, né? Crê somente, tralalalala. Crê somente, tralalalala. Crê somente. Vamos cantar com tralalalá? Na segunda vez a gente assovia, tá? Vamos lá. Crê somente, tralalalala. Crê somente, Tralalalala. crê somente, Tralalalala. crê somente sempre. Crê somente, crê somente, crê somente, crê somente sempre. Amém. O último cântico que nós vamos cantar hoje para encerrar essa aula, nós vamos cantar, é um versículo cantado. Se você gostou da aula, chuva de coração aí, quero ver a chuva de coração. Quem gostou da aula? Isso, esse cântico, ó. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção, eu guardo no meu coração. Mais uma vez, para eu não pecar, faz assim, ó. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção, eu guardo no meu coração. Amém. Na próxima aula, nós vamos entrar no assunto bases bíblicas e os versículos da Bíblia que falam sobre as crianças. É importantíssima essa aula. Você que é aluno matriculado vai receber a apostila para já ir lendo, dando uma olhadinha, porque próxima quarta-feira, 19 horas, tem a aula, primeira aula, reservada somente para alunos do MC, a criança na perspectiva bíblica, as bases bíblicas para a evangelização das crianças. Eu amo essa aula de bases bíblicas e a gente canta mais um pouquinho, aprende mais um pouco, vai ser mais um passo que a gente vai dar. Quem aí vai fazer o curso Prenda a Atenção das Crianças? Vai ser dia 29 e 30 de junho aqui no Facebook, tá? Quem ainda não sabe sobre esse curso, é só mandar no meu WhatsApp a palavra atenção, ou então pode falar com a Ana Lúcia também, mas se você mandar para mim atenção, a palavra atenção, você recebe informação sobre esse curso, mini curso online que a gente vai dar sobre a atenção das crianças. É um curso importante. O meu WhatsApp é DDD 21 9957 87477. Pegou a caneta, o papel? Vamos lá, vou repetir. DDD 21 9957 87477. Grava aí no WhatsApp e manda pra mim. Atenção, você recebe as informações desse curso e o link para você fazer a inscrição desse curso sobre a atenção das crianças, como prender a atenção das crianças. Então eu vejo você na próxima quarta-feira, todos os alunos do MC. Vamos lá cantar. Até logo pra você. Nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. Vamos lá, todo mundo dando tchau. Até logo pra você. Nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. Tem alguém que colocou alguma pergunta aí? A gente falou que ia deixar aberto para pergunta no final. Nossa aula acabou. A aula acabou, então agora fica aberto aí para as perguntas. Quem aí tem muita curiosidade, quer fazer pergunta, pode fazer. Estamos aqui para responder sua pergunta. Se alguém tiver pergunta, coloca aí pra gente responder, tá bom? Vou te responder ao vivo aqui pra você. Vamos esperar aí se tem alguma pergunta. Senão, você já está liberado, a aula terminou, tá bom? Vou deixar aqui esse trecho do meu livro. Se você fizer curso com alguém da sua igreja, você vai ganhar o livro. Fala de novo o WhatsApp. Meu WhatsApp é DDD 21 9957 87477, tá bom? Deixo aqui pra você esse trecho do meu livro, a pesquisa
de quantas vezes o termo criança no singular aparece na Bíblia, crianças no plural, o termo filho ou filhos 2.700 vezes, meninos e meninas 196 vezes. Existem dezenas de narrativas sobre crianças, ou que a criança aparece, e a Bíblia é um livro que fala sobre crianças. Você vai ler tudo isso no meu livro Lidere Crianças. Se você quer o livro, manda WhatsApp também, pra gente mandar o livro para você pelo correio, tá bom? Quem é aluno do MC, mesmo que não tenha alguém da igreja que vá fazer o curso com você, infelizmente, às vezes não tem ninguém da igreja que quer fazer o curso com a gente, é muito triste, mas você tem 20% de desconto no livro, tá bom? Quem é aluno do MC matriculado, 20% então no livro Lidere Crianças, porque é um livro que você precisa ter, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Não? Então, grande beijo, fica na paz, na alegria do Espírito Santo, que só Jesus pode colocar essa paz, essa alegria no nosso coração, não é verdade? Então, tchau, até a próxima quarta-feira.